Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no encontro número 100. É a primeira parte do capítulo 24, Não pôr a candeia sob o alqueire. Vamos lá então. 24.1. A candeia sob o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Item 1. Não se acende uma lâmpada para deixá-la sob o alqueire, e sim sobre um candeeiro, para que ela ilumine a todos que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. 2. Não há uma só pessoa que, depois de haver acendido uma lâmpada, cubra-a com uma vasilha ou a coloque sob a cama. Coloca-a, sim, sobre um candeeiro, para que aqueles que entrem vejam a luz, pois não há segredo que não deva ser descoberto, nem nada escondido que não deva ser conhecido e levado a público. Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Então, antes de iniciar propriamente esse texto, né, onde ele coloca que uma lâmpada não é acesa para ser escondida, ela é acesa para iluminar a todos. Isso significa que a verdade não deve ser escondida, mas compartilhada por todos. Em suma, o que ele quer dizer é que a verdade deve ser compartilhada com todos aqueles que nos rodeiam, né? Não deve ser escondida. Mas, antes de iniciar propriamente o capítulo, gostaria de colocar para vocês, de uma forma didática, do que se trata a candeia, o candeeiro e o alqueire. A candeia, né, é uma vela de cera, o candeeiro um lampião e o alqueire uma cesta de carga. Então, o candeeiro, como vocês visualizam aí, uma espécie de lampião, o alqueire seria a representação de uma cesta. Então, o que ele coloca? Que colocar a candeia sob o alqueire significa você acender a vela e depois cobri-la com uma cesta. E não adianta nada, né? O texto diz que não adianta você ter luz e guardá-la para si. Continuando. Espanta-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto ele próprio oculta a todo instante o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: Eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão prontos para compreender certas coisas. Eles olham, veem, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria inútil no momento, mas a vós o digo, pois lhes foi dado compreender esses mistérios. Ele tratava o povo, portanto, como se trata as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Com isso, ele indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sob o alqueire, mas sobre o candeeiro, para que todos aqueles que entram possam vê-la. Não significa que seja preciso revelar todas as coisas inconsideradamente, pois todo ensinamento deve ser apropriado à inteligência daquele a quem se dirige, pois há pessoas para quem uma luz muito forte ofusca sem esclarecer. Então, a parábola da lâmpada pode ser interpretada como um ensinamento sobre a responsabilidade de compartilhar a verdade. Né? A verdade é um bem precioso que deve ser compartilhado por todos. No entanto, compartilhar a verdade não é simplesmente dizer o que se sabe, é também saber como dizer o que se sabe. Ocorre com a sociedade em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, juventude e idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois o grão semeado fora da estação não produz. O que a prudência manda calar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque, chegando a um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhe pesa. Deus, tendo-lhe dado a inteligência para compreenderem e se guiarem nas coisas da terra e do céu, querem racionalizar a sua fé. É então que é preciso não colocar a lâmpada sob o alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Então, sintetizando o texto, ele nos diz que o mundo é regido por leis naturais que podem ser compreendidas pela razão.
A fé, por sua vez, é uma faculdade humana que nos permite conectarmos com o mundo espiritual. A doutrina espírita nos ensina que a sociedade está evoluindo para um estado muito mais elevado de consciência. À medida que as pessoas se desenvolvem espiritualmente, elas se tornam mais capazes de compreender a verdade. Item 5. Se então, em sua prudente sabedoria, a providência revela a verdade somente de forma gradual, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade está madura para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não sob o alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, somente a ocultam do povo com a intenção de dominá-lo. São eles que colocam realmente a luz sob o alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram seus mistérios vedados ao conhecimento público. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência caminharam e romperam o véu misterioso. Então, o texto é uma reflexão sobre a importância da verdade e da razão na sociedade. Ele coloca que, como a sociedade, as pessoas também passam por fases de desenvolvimento. Na infância, as pessoas são mais simples e precisam de uma orientação mais direta. Na juventude, as pessoas começam a se questionar e a buscar novas formas de entender o mundo. Agora, na idade avançada, numa idade madura, as pessoas estão mais desenvolvidas e são capazes de compreender e julgar por si mesmas. A doutrina espírita ensina que a sociedade está evoluindo para um estado mais elevado de consciência. À medida que as pessoas se desenvolvem espiritualmente, elas se tornam mais capazes de compreender a verdade. O povo tornou-se adulto e quis penetrar o fundo das coisas, e então rejeitou na sua fé o que era contrário à observação. Não podem haver mistérios absolutos nesse terreno, e Jesus está com a razão quando afirma que não há segredo que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia, e o que o homem ainda não pode compreender na Terra lhe será progressivamente desvendado nos mundos mais avançados, na proporção em que ele evoluir. Aqui na Terra ainda se perde no nevoeiro. É. O texto argumenta que, à medida que a sociedade se desenvolve, as pessoas se tornam mais capazes de compreender a verdade. É, se eu fizesse aqui com vocês uma analogia, quando você está dentro de uma neblina e liga o farol de bilha, você enxerga menos do que sem ele. Não ligue o farol de milha quando você estiver numa neblina, porque é forte, sabe, a densidade da neblina. E ela reflete de volta a luz que você tá utilizando. Então, o que que acontece? Quando você está numa neblina, você fica com aquele paredão, né, na sua frente. Por isso que quando você acende, aquela luz é refletida para você. Então, nós aqui, no nosso dia a dia, a gente está dentro do nevoeiro. Nós primeiro, assim, inicialmente, a gente tem que nos acostumar com essa treva. Se você entra num quarto escuro e fica desesperado procurando um interruptor, há muita possibilidade de você se machucar. Agora, se você se lembra que pela natureza seus olhos irão se acostumar e daqui a pouco você está enxergando pelo menos os vultos, você consegue esperar pelo menos uns 2, 3 minutos, aí você encontra o interruptor com mais facilidade, porque o olho vai se acostumando com aquela, com aquele, com aquela visão escura, né? Ele vai se acostumando com aquela luminosidade incrivelmente baixa. Então, o que que nós temos que fazer? A gente tem que acessar, primeiramente, essa nossa sombra, reconhecer que há limitação em todos nós, cada um de nós temos as nossas limitações. A gente tem que reconhecer que algumas coisas a gente não consegue fazer.
E é dessa forma que a gente vai se acostumar a trabalhar esse nevoeiro que a gente está imerso. Próximo. Item 6. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa grande quantidade de parábolas cujo sentido ficava oculto para ele. É preciso notar que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas de sua doutrina. Mas tendo feito da caridade e da humildade as condições essenciais de salvação, tudo o que disse em relação a isso está perfeitamente claro, está perfeitamente explícito e sem ambiguidade. Deveria ser assim, pois era regra de conduta, regra que todos deveriam compreender para poder seguir. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: é isso o que preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, o raciocínio era acompanhado apenas pelos seus discípulos. Estes, mais avançados, moral e intelectualmente, podiam ser iniciados por Jesus nos princípios mais abstratos. É por isso que ele disse: aquele que já tem, ainda mais lhe será dado e terá em abundância. Então, o texto coloca que as parábolas eram utilizadas por Jesus para transmitir verdades espirituais de forma acessível a todos, inclusive àquelas pessoas menos instruídas. As parábolas eram uma forma de despertar a curiosidade das pessoas. Quando as pessoas ouvem uma parábola, elas ficam intrigadas e querem saber o significado dela. Essa curiosidade pode levar as pessoas a buscar mais conhecimentos sobre a espiritualidade. Vamos em frente. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, ele tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteira compreensão estava reservada aos tempos posteriores. Esses pontos é que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza que explicarão o seu verdadeiro sentido. Item 7. O Espiritismo hoje vem lançar a luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem, nas suas instruções, com admirável prudência. Apenas gradualmente é que eles abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. E é assim que as demais partes lhes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Então, o texto aqui argumenta que Jesus Cristo, mesmo com seus apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja compreensão estava reservada aos tempos posteriores. Segundo o Espiritismo, a verdade espiritual é progressiva. À medida que a humanidade evolui, ela se torna capaz de compreender verdades mais profundas. Se a houvessem apresentado na íntegra desde o início, elas seriam acessíveis apenas a um pequeno número. Teriam assustado aqueles que não estavam preparados, o que prejudicaria a sua propagação. Se então os espíritos não dizem tudo ostensivamente, não é que haja mistérios na doutrina reservados aos privilegiados, nem que eles estejam colocando a candeia sobre o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra e deixarem aos acontecimentos o tempo de preparar-lhes a aceitação. Então, aqui o texto aponta para uma realidade que é frequentemente ignorada. A verdade espiritual é complexa e não pode ser compreendida é, de forma, digamos assim, fechada num determinado momento. É necessário um processo gradativo de aprendizagem para que as pessoas possam compreender a verdade em sua totalidade. No entanto, a revelação da verdade espiritual deve ser feita lentamente, a seu tempo. Isso ocorre para que as pessoas não fiquem assustadas com informações que não estão preparadas para compreender, mas revela aos poucos à medida que as pessoas vão se desenvolvendo espiritualmente. Isso permite que todas as pessoas assimilem as verdades espirituais de forma adequada e que usem para melhorar as suas vidas, mas tudo de forma gradativa. É isso, pessoal.
Na próxima semana, a parte 2 do capítulo 24, não pôr a candeia sob o alqueire. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.